Bem-vindo ao Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta, uma agência de jornalismo com temáticas sociais, em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos independentes. Salve, salve galera, nós estamos aqui com mais um podcast Papo Preto. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e videomaker no Alma Preta. Hoje nós vamos falar sobre autoestima e processo de aceitação. E a gente trouxe uma galera muito massa para conversar com a gente hoje. Nós trouxemos a galera do coletivo Black on Black e eu vou deixar que eles se apresentem. Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz Fernando, mais conhecido como Nando Black. Tenho 27 anos e sou de Volta Redonda. Fala aí galera, aqui é o Marcos Rodrigues, tenho 27 anos, sou de Volta Redonda, mais conhecido como Marcos RD. Oi gente, meu nome é Vitória, eu sou moradora de Barra Mansa e tenho 21 anos. E aí galera, meu nome é Maria Eduarda, mais conhecida como Madu Silva, tenho 19 anos, sou daqui de Volta Redonda, atualmente sou estudante e pretendo ser psicóloga. Bom dia, boa noite ou boa tarde, eu não sei o horário que vocês estão vendo, ouvindo na verdade. Me chamo Lucas, mais conhecido como Lucas Loures. Tenho 23 anos, sou morador de Volta Redonda e atualmente estou cursando o curso de História. Vamos lá, gente, eu quero fazer a primeira pergunta para vocês e eu vou estar começando pelo Nando. Eu gostaria que você falasse, Nando, como foi o teu processo de aceitação. Nós sabemos que todo negro ele passa por esse processo, a não ser aqueles que já aprendem isso em casa, né? Hoje em dia existem muitos pais ativistas que ensinam desde cedo o jovem a se aceitar, mas não foi o meu caso e acredito que não foi o caso de muitos de vocês que estão ouvindo e de alguns que estão aqui também. A gente se descobre negro através do preconceito, através das discriminações, através da caminhada. Então eu queria que você explicasse, Nando, como foi para você o processo de aceitação no teu colégio, no trabalho, na tua infância. Fala um pouco disso pra gente. Então, eu costumo dizer que eu não passei muito por esse processo porque, tipo assim, eu não tinha olhos para isso. Então, você não tinha olhos pro quê? Pro preconceito? Pro preconceito. Pra mim, me parece que... Eu me recordo quando criança, nas escolas eu recebia vários apelidos, mas era uma coisa que todo mundo falava com todo mundo, parece que era uma coisa que tinha que acontecer, entendeu? E então eu, menino muito sério, nunca dei confiança pra ninguém, nunca vi problema algum, entendeu? Mas... Já sofri preconceito em casting para modelo. Ah, você é modelo também? A gente faz alguns trampos. Legal. Agora na pandemia tem muita coisa que a gente faz que não está fazendo. Igual eu faço parte de uma banda também e não estamos cantando. Não tá rolando, né? E como modelo, como é que foi para você? Que a gente sabe que a mídia tem um padrão de modelo, né? A mídia tem um padrão do branco, loiro e dos olhos azuis. E para você, como negro, passar por esse processo, como é que foi para você nos testes? Como é que era? Como as pessoas te olhavam? Sim. Então, o meu problema era eu mesmo eu me autoavaliava. Porque eu sempre escutei falar que modelo tinha que ser alto e magro. Os dois eu não tenho, entendeu? Então, tipo assim, eu ficava com muito medo. E por me chamarem tanto, eu fui e aceitei, entendeu? Mas no período mesmo não tinha problema, sempre fui um menino de destaque. Então a tua maior luta era contigo mesmo, né? Comigo mesmo. Que você... Eu tenho que me olhar e ver se eu tô... Sim, a gente passa bastante por isso, né? Porque além da carga que a sociedade joga nos nossos ombros, a gente passa por esse processo de aceitação, né? A gente se aceitar. Então, fala pra gente também, Lucas, como é que foi pra você? Você comentou com a gente antes da gravação a questão da tua faculdade, o porquê você decidiu começar a cursar História. Como é que foi pra você?
Então, na verdade, eu soube primeiro antes de me aceitar que eu era negro, entendeu? Porque eu convivo na escola, tipo assim, era eu e mais um menino só, que eu me lembro da época da escola, quando eu comecei já a ligar uma coisa na outra. Só tinha eu e esse menino na sala. Então, automaticamente, eu e ele, o pessoal falava que a gente era irmão, porque a gente era negro, então tem aquele velho ditado, preto no escuro é tudo igual, entendeu? Aí foi assim, aí eu fui sabendo as coisas, fui vendo, até que eu não gostava muito dos meus traços, né? O cabelo, a boca, o nariz, eu não gostava muito, nem da tonalidade de pele. Aí eu falei pra mim uma vez, quando eu fazia esses 18 anos, eu ia fazer uma cirurgia plástica no nariz pra diminuir um pouco, pra ver se ficava mais, vamos dizer assim, mais... Você chegou a falar com alguém que queria fazer essa cirurgia? Não, eu guardei pra mim, tipo assim, porque... Aí quando eu fiz 15 anos, na verdade, eu já tinha me aceitado como negro já. Então, depois disso, eu tinha esquecido. Ah, sim. Então, quando você se descobriu negro, né? Podemos dizer assim, você foi no colégio, né? Que só tinha você, mais um amigo. Isso, porque na quarta série a gente estuda história, então automaticamente o primeiro relato que vem como negro é o escravo. Vem bem escrito grande lá, num navio negreiro. Tá aí o pessoal tem aquela piadinha também, são seus parentes, seus irmãos, seu avô, a sua avó, entendeu? Era assim. Aí peguei muito isso e fiquei com aquilo na cabeça. Também porque a minha família vem de como posso dizer? Na verdade, a minha avó, ela teve uma creche, só que não tem mais, porque ela vendeu, porque ela viajou para fora do país, tá lá. Aí eu vi o processo de educação que era feito, no modo de como ensinava, o processo todinho eu sempre convivi muito com aquilo. Então eu aprendi que era fácil esse processo. Então, tipo assim, porque a criança, o que você fala para a criança, ela grava, de qualquer jeito. Tanto se for por algo bom ou algo ruim, a criança vai gravar. Aí eu fui vendo essas coisas e fui guardando na cabeça. Aí eu tinha meus professores, só que eles não eram... eram todos brancos, no caso, né? Não tinha negro, só foi ter professor negro no ensino médio. Então, eu fui ter contato com professores negros no primeiro ano, que eu tive meu professor de História, Filosofia e Geografia, que foram meus professores. Aí eles começaram a me mostrar algumas coisas que eu achei muito interessantes sobre a história, sobre alguns relatos que não coincidiam com o que era ensinado. Ele falou para mim uma vez que por eu ser negro, eu tinha que ser 2 vezes melhor que muita gente. Entendi. É bem pesado. Eu acho legal essa frase de nós temos que ser 2 vezes melhor. Mas se nós trouxermos por um lado, é bem difícil. Porque 2 vezes melhor significa que a gente tem que estudar 2 vezes mais, a gente tem que trabalhar 2 vezes mais. E lidar com isso na nossa sociedade é bem difícil. Porque muitas das vezes a gente faz tudo isso e ainda não é aceito, né? Então, existe uma cobrança gigantesca. E eu queria que você falasse um pouquinho também, Madu, sobre você, como é que foi esse processo. A gente sabe que é difícil. Para nós, homens, é bem difícil, mas sabemos que para a mulher, se podemos falar assim, é 2 vezes mais. Porque a nossa sociedade tem um histórico de tratar mulheres negras que é horrendo. As pessoas negras em si, mas mulheres, então, eu queria que você falasse. Eu não posso falar porque eu sou homem, mas você pode. Então, fala um pouquinho pra gente. Então, quando eu sempre tive uma questão que hoje em dia eu sei o que era, mas que chamava de complexo de inferioridade. Eu nunca me achei bonita desde quando eu era criança. E sempre teve aquela questão também da questão de alisar o cabelo, porque eu vi tanto em mídias sociais, sempre o padrão era ter cabelo liso. E eu tinha meu cabelo, hoje em dia ele não é como ele era antes. Meu cabelo é aquele cacheado, cacho mais aberto, e era caído, lindo, né? Hoje em dia eu sei, mas eu nunca aceitei ele. E desde meus 10 anos de idade eu queria alisar. Desde meus 5, na verdade, não, 7 mais ou menos. E aí só com 10 anos, 11 anos e meio mais ou menos, que a minha deixou alisar o cabelo. E eu alisei, depois eu fui pro beleza natural e tudo mais. Mas tinha uma de inferioridade muito grande, que a partir do momento, tipo assim, eu tô em casa, me arrumei, pra mim eu podia estar bonita. Se eu saísse na rua e visse qualquer menina branca, qualquer menina de cabelo liso, meu dia já acabava. Eu não me achava bonita. Eu sempre achava, tipo assim, que eu nunca conseguia ficar com nenhum menino, por exemplo, porque eu não me achava bonita, por eu achar negra e achar que sempre que uma branca seria melhor do que eu. Então foram coisas que me marcaram bastante. Então essa aceitação com o meu cabelo foi uma coisa que demorou muito pra chegar até onde é hoje.
Tanto é que até mesmo quando eu entrei pro coletivo, eu odiava o volume. Eu tinha meu cabelo natural, mas eu não conseguia usar pente garfo, eu não conseguia armar ele. Eu passei a armar por causa que o Fernando ficou ali. E aí, hoje em dia, assim, eu não consigo gostar dele mais baixinho, eu gosto dele com volume. Mas foi um processo bem demorado nesse requisito. Então, o complexo de inferioridade que eu tinha antes, hoje em dia, não tenho isso. Mas essa questão da autoestima, de achar bonita sempre e tal, é algo que eu ainda vou trabalhando bastante. É algo que a gente tem que trabalhar sempre, né? Sim. Porque você falou algo interessante. E eu acho legal a gente comentar sobre isso. A questão de juventude e namoro, né, para jovens negros é sempre complicado. Eu não sei como foi para vocês, mas para mim sempre foi complicado. Na minha juventude eu tinha esse complexo que nenhuma garota queria ficar comigo. Não era pelo fato só de eu ser, isso, ou questão de feio, aquilo. Era questão de ser negro, porque os garotos brancos ficavam com todas as garotas. Mas não era só comigo, era assim com você também, Marcos? Fala um pouquinho pra gente. O Marcos está aqui com a gente, é o galã, né, Leonardo? E eu quero que você fale um pouquinho disso sobre isso na tua infância. Como é que foi pra você? Pô, quem dera, foi muito difícil. Na minha infância, velho, eu comecei a namorar ou ficar com algumas meninas, foi depois que eu comecei a ficar mais velho. Porque, sei lá, quando eu era pequenininho, os outros já foram muito humilhados, velho. Os outros me chamavam de feio, muita zoação, velho. As garotas não queriam ficar contigo. Não queria. E como é que foi teu processo de aceitação, assim? Você começou depois do coletivo ou antes? Porque é legal a gente enfatizar que o coletivo Black on Black tem como um dos princípios trabalhar na autoestima dos jovens negros. Então, por isso que a gente está batendo esse papo e eles estão falando essas coisas. Parece algo banal, porque para muitos jovens a autoestima vem através de internet, televisão, mas não é o padrão que nós vivemos. Então o coletivo tem como ensinar isso. A aceitação do cabelo, a aceitação da cor, não só a aceitação do cabelo e da cor, mas de você se aceitar como você é. Então você descobriu isso antes do coletivo, depois do coletivo, como é que foi para você? Então, foi um processo dolorido. Eu aprendi um pouco antes do coletivo, mas até chegar no coletivo, foi doído. Na moral, minha infância foi meio conturbada, eu era meio perturbado. Como assim você diz perturbado? O que é perturbado assim? Eu gosto que você fale com as suas palavras, porque eu acredito que tem alguém escutando, ou diversas pessoas escutando a gente, que passaram pelo que você passou, que passou pelo que eu passei, pelo que o Nando, o Lucas, a Vitória que vai falar daqui a pouco, a Madu. Então é importante a gente falar um pouco do que a gente passou, porque pode ajudar muita gente. Então eu gostaria que você falasse um pouco mais. Então, por rolar muito preconceito, velho, na escola minhas notas eram horrível, eu sempre caía na pilha dos outros, velho. Aí pra mim eu achava que ia resolver tudo na mão. Os caras me zoavam, me chamavam de macaco, de preto, me zoavam muito. Aí você partia pra briga? Eu partia pra briga, era o único jeito das pessoas me ouvir. Porque, na moral, na escola, velho, foi uma fase difícil. Igual, já fui pra secretaria muitas vezes, consultei lá, psicólogo, já conversei bastante, porque foi difícil, velho. Aí, eles, mas não é assim que resolve as coisas. Mas me diz como uma criança vai resolver as coisas na escola? Sendo que você fala, ninguém escuta. E muitas vezes a gente não aprende isso em casa, né? A gente aprende que a gente tem que evitar, ou tem que chamar o pai e a mãe. Mas quando a gente, como criança, no caso na infância, a gente lida com isso, o meu caso foi parecido, porque a única maneira que eu encontrava de me defender era na porrada. Porque eu não tinha argumentos, a gente sofria preconceito igual. Você chama um jovem negro de macaco ou de qualquer outra coisa, exclui ele, a sociedade espera o quê? Que a gente venha sorrir e acenar como se estivesse tudo bem? Não é. Aí muitas das vezes as pessoas falam, não, que o homem negro é agressivo. Existe essa imagem. Existem M pesquisas que falam que a mulher negra é a barraqueira, né? O homem negro é o agressivo, é o assaltante, é o bandido, e a mulher negra é a barraqueira. Você já passou por isso, Vitória? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sempre fui muito tranquila.
E na minha infância, eu era muito, assim, mais calada, introspectiva. Eu chegava na escola, também tinha, né, o lance dos meninos não gostarem da gente, fazer listinha, numerando as meninas as bonitas, e a gente era sempre as últimas, ou a última, e sempre as brancas, às vezes, assim, só por ser negra a gente ficava por último. E por isso, quando eu cresci, me perguntando por que eu era negra, por que as pessoas me tratavam assim. Eu cheguei a perguntar para uma amiga de colégio, perguntei para ela como era ser branca. Porque os meninos olhavam pra ela, achavam ela bonita, e eu não tinha isso, sabe? Sempre que eu tava do lado, eu me sentia apagada, tipo a Madu falou também. E aí, também com o meu cabelo, quando eu era mais nova, eu sempre usei trança, porque não podia usar o cabelo cheio, porque para as pessoas era um desarrumado, né? Tipo, jogado da mãe. E aí, eu sempre usei trança, e os meninos da sala ficavam chamando que meu cabelo era de cobra, que eu era panela preta. E, assim, durante esse período, eu nunca me achei bonita. E eu nunca achei que eu poderia, sei lá, igual hoje eu trabalho como modelo também, faço alguns trampos de modelo. Nunca imaginei que eu ia ser modelo. E, tipo assim, aí conforme eu fui crescendo, fui chegando na minha fase de 15 anos por aí, eu entendi que, né, nesse processo eu quis deixar meu cabelo liso porque as pessoas achavam que o meu cabelo ficava mais bonito liso, que as pessoas falavam que eu ficava mais bonita assim. E aí eu fui amadurecendo em mim e falei assim, mas isso não é isso que eu quero, eu não me vejo assim. Aí com 15 anos eu cortei meu cabelo bem curtinho, muita gente me zoou também, me chamou de Anastácia, me chamou de... Eu colocava ela assim pra coisar e falava assim, nossa, que feia, tá parecendo uma nega maluca, falava assim comigo. E aí com meus 16, 17 anos que eu comecei a me achar bonita, que foi quando eu comecei também a ser chamada pra trabalhar como modelo. Aí, assim, depois disso, minha autoestima, assim, tem dias que eu ainda, né, me sinto mal, oscila, mas geralmente eu me sinto bem, eu consigo me sentir bem. Mas foi um processo longo. E hoje em dia, quando as pessoas viram pra mim e falam, você é muito bonita e tal, e às vezes eu falo assim, eu não acho muito, os outros pensam que eu tô querendo me vitimizar. Mas não é, porque isso pra mim é novo, né? Minha trajetória não foi sempre assim, então ser elogiado hoje em dia pra mim me faz bem também, né? Exatamente. Tá na moda, na verdade. É novo, Hoje é em novo. dia ser preto é moda, né? Galera? Exatamente. Todo mundo quer ser preto. E sem falar que o pessoal fala que o nosso cabelo é estilo, que é modinha e tal, mas não é nosso. Eu aceitei meu cabelo, eu vou usar ele assim, pode passar moda, pode passar o que for. E só a gente sabe o quanto foi difícil, né? Pra aceitar o cabelo do jeito que é, pra aceitar os nossos traços, que é muito usado, né? Às vezes o nariz, a boca, o cabelo. Então é bem complicado. É legal a gente conversar sobre isso, porque existem M jovens hoje que ainda não se aceitam, que ainda estão passando por esse processo, que acham, que olham na televisão e veem aquela modelo com cabelo liso, com nariz fino, e acham aquilo o máximo e se diminuem. Mas não é assim, não é assim. A gente tem a nossa beleza do nosso jeito, que por anos e anos foi desclassificada, foi posta de lado, e hoje em dia, como a Vitória e a Madu bem colocaram, ser preto é moda, mas não é moda não. É difícil, a gente sofre com as coisas que a gente passou antigamente, e vira e mexe vem gatilhos, né? Quando a gente passa por alguma situação, ou alguém que é negro como nós, conta alguma situação, eu me vejo em todas as histórias. Porque a gente se vê em todas as histórias, né? Existe uma empatia muito grande, porque as histórias geralmente são bem parecidas. O processo de aceitação, cada um do seu jeito, mas as histórias são bem parecidas. E em cima disso, eu queria fazer a segunda pergunta. E eu vou fazer primeiro para Madu. Eu queria, Madu, que você falasse que nesse processo de aceitação, ou depois do processo de aceitação, qual foi o pior episódio de racismo que você passou? Você se lembra? Então, como eu falei, eu me demorei muito para poder me aceitar. Mas uma coisa que ficou marcado para mim foi que eu fiz magistério por 3 anos, porém no terceiro ano a gente teve uma peça teatral para apresentar na escola, no qual a gente teve como é que fala? As avaliações. Para poder testes, né, os personagens e tal.
E aí o nome da peça era A Bruxinha que Era Boa. E aí tinha a peça pra Bruxinha que Era Boa, tinha a peça pra Bruxa-Chefe e tudo mais. Eu queria ser Bruxa-Chefe porque era ruim da história, né? Aí, beleza. Nisso, quando fazia a peça, teve aquela questão de você saber falar alto. E eu sempre gostei de teatro, então eu gostava de atuar e tal. E eu passei pra ser a Bruxa-Chefe. Nisso eu passei. Aí, uma dessas pessoas que estava coordenando essa peça chegou pra mim e falou assim: nossa, esse papel combina mesmo com você. Aí eu falei: deve ser por causa da voz e tal. Ela falou assim: não, porque, né, tipo, realmente seu cabelo você nem precisa arrumar muito. Foi uma coisa, tipo assim, que me marcou bastante isso que ela falou. E aí, tipo, depois ela começou a ficar, depois ela falou assim: não assim, mas é porque o seu cabelo, sabe, tentando o seu jeito, você vai realmente, né, vai combinar com o jeito de ser Bruxa-Chefe. Eu falei, gente, na hora, tipo assim, eu pensei em reação. E atualmente, uma coisa que eu acho que muitas pessoas já viveram, mas que por eu morar em Volta Redonda há 1 ano somente, e aqui tem muito mais loja do que a Rosal, que é um buraco, onde eu morava, eu nunca reparei essa questão das lojas, né, de tratamento. Mas há pouco tempo atrás, eu tava na loja aqui de cosméticos, e aí eu tava, tipo assim, eu sou alta, né, sou um poste, gente. Então, tipo, a loja tinha uma roupa padrão, que era roupa preta, eu tava com uma jardineira xadrez, vermelha, alta ali, com a minha... comprando as coisas. Aí a mulher branca, tipo, branca mesmo, sabe? Acabou de ser salão, porque ela tá toda cacheadinha. Aí ela falou assim: você pode carregar isso aqui pra mim? Me ajudar a pegar as coisas? Aí eu olhei pra ela assim, desculpa, achei que você trabalhasse aqui. Quando eu olhei em volta, eu falei, gente, mas a roupa das meninas, tipo, era preta, tinha uniforme, o cabelo delas tudo presinho pra trás, eu tava com o meu cabelo armado. Eu falei, gente, sem condições. Mas são umas coisas que me marcaram bastante. É muito ruim, né? Nós podemos dizer assim, que só pelo fato de você ser a única garota negra ali, as pessoas associam, uma coisa que as pessoas têm que desassociar, negro e trabalho. Você pode estar em qualquer lugar que as pessoas acham, você vai no mercado comprar algo, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo, Nando. Eu tá no mercado comprando e tá ali no caixa, e a pessoa simplesmente virar pra mim e falar, saca aquilo ali pra mim, só pelo fato de eu estar ali. Não falando que a profissão é ruim, porque o vendedor é isso. Não, mas as pessoas têm que desassociar negro a trabalho, porque a gente está no lugar comprando uma coisa e é ruim que as pessoas acham que a gente trabalhe lá, que a gente tem a obrigação de servir elas. Não é nem só de trabalhar lá, é a obrigação de servir elas. As pessoas ainda associam isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Nando, com a gente. Qual foi o episódio mais marcante assim na sua vida que você lembra assim e fala, caramba, isso dói? Porque, mas vocês estão tocando na ferida. Não, a gente só se cura quando a gente compartilha as nossas dores. Então a gente está compartilhando as nossas dores para que a gente venha se curar, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Nando. Então, meu problema vai sempre rodear na escola, porque é um lugar onde eu não poderia sair, porque, igual eu falei, se eu tô na rua, eu não enxergo isso, porque eu não olho. As pessoas geralmente falam que por eu ser sério, assim, geralmente andando na rua, nem olho para a esquerda, para a direita, a galera já fala ao negro metido. Mas não é, muita coisa é a vergonha, que é uma coisa que vem desde da infância, medo de ouvir o que as pessoas vão falar e tal. Hoje eu tô mais tranquilo a respeito, mas depois, quando eu via esse problema, foi até o lance do cash que eu falei. Que tinham vários modelos e, tipo assim, uma loja me marcou, porque eu tava percebendo que todo mundo que ele escolheu era menino branco, loiro de olho azul. E aquilo lá eu fiquei assim, e você bobeira. Era o único que não era? Eu fiquei de bobeira. Porque tinha negros perfeitos junto comigo e, tipo assim, nenhum. Entendeu? E eu comecei a enxergar, ter olhos para essas coisas. E geralmente a galera fala, você não faz o padrão disso, ou você não faz, como é que fala? O perfil, não é isso? Biotipo. Você não tem o biotipo ou não tem o perfil para isso. Mas não é questão de biotipo ou perfil. O seu cabelo. Onde assim, o seu cabelo não se enquadra? Porque o cabelo crespo, black, assusta.
Verdade, assusta. Eu não sei se já passaram por isso, acredito que quem tem o cabelo black já passou por isso. De as pessoas associarem cabelo black também à sujeira. Você já chegou a passar por isso? Ou achar que tem uma coisa escondida dentro também. É. Não é? Vocês já passaram por essa situação? Coisas no cabelo. Tem gente que fala assim, abaixa aí, que tá tampando minha visão. A gente pergunta, entra água, entra água. Como que lava o seu cabelo? Gente, é cabelo. O cabelo se lava como cabelo, normal, como as pessoas, algo excepcional. Não é assim. E aí, Lucas, e com você? Qual foi o episódio mais marcante pra Então, você? como vou usar um pouco da fala da Madu quanto do Fernando, a escola. A escola, isso, porque você pode reparar, geralmente, porque toda criança ela passa muito tempo na escola. Então, automaticamente, geralmente, isso acontece muito dentro da escola. Você pode ver, eu acho que, igual eu estou me formando em História, porque eu quero mostrar também que não é esse ponto de vista só, que o negro foi escravo e acabou, entendeu? Aí, tipo assim, aí a gente vai e pega uma figura histórica negra de poder, o Zumbi, aí fala assim, mas o Zumbi teve escravo, o Zumbi matava, o Zumbi roubava. Aí eles ficam tentando diminuir uma posição de um negro que a gente diga de poder que a gente tem. Então, o meu foi assim, foi na 4ª série, último ano da minha escola, aqui mesmo em Volta Redonda, que teve uma questão que uma professora falou assim, gente, vamos fazer uma peça de final de ano, conclusão do ano. Aí tá. Aí ela escolheu A Casa Grande. Então, como eu disse que só tinha eu e mais um menino dentro da sala de aula de negro, então automaticamente a gente foi obrigado a ser os escravos, né? Aí eu lembro que ela falou assim pra mim, você pega uma bermuda branca e uma blusa branca e uma enxada pra me levar pra escola. Aí tá, a gente fez a gente fez os ensaios, tudinho bonitinho, tá. Aí chegou no dia, eu lembro que foi numa sexta-feira, aí eu fiz a primeira apresentação, fiz a segunda, aí na terceira ela falou assim, aí teve o meio tempo, ela falou pro menino assim, seja mais realista. Aí ela pegou o chicote na mão dele e falou assim, faz assim, pá, bateu com o chicote. Automaticamente o chicote bateu na minha coxa. Aí eu olhei aquilo, fiquei muito triste, muito triste, muito triste. Aí tá, mas antes disso tudo, ela teve uma questão. Eu não tinha blusa branca, porque eu não gosto de roupa branca, muito difícil. Sempre gostei de cinza, preto, sempre foi as minhas cores favoritas. Aí a minha mãe comprou uma blusa branca pra mim. Ela falou assim, negro não usa roupa assim. Ela pegou simplesmente uma tesoura, cortou a minha blusa, fez uns buracos na minha blusa. Aí chegando nesse momento, ela pegou minha blusa, amassou, jogou no chão, na verdade, amassou e me deu para me vestir. Falou assim tá perfeito. Ela fez isso comigo. Aí tá. Aí eu já fiquei triste. Aí, como eu disse, fiz a primeira, segunda, terceira apresentação. Aí aconteceu isso. Eu simplesmente peguei minhas coisas, virei, voltei para casa. Você tinha quantos anos nessa época? Eu estava na 4ª série. Quarta série é mais ou menos... Uns 10 anos. O que isso gera na mente de uma criança de 10 anos? Então, porque o mais engraçado foi, porque nessa época teve a questão do livro de história, escravidão, né? Aí tava lá, aí tipo assim, eu liguei uma coisa na outra, aí eu fiquei aquilo na cabeça um tempão, guardei pra mim, aí ficou guardado comigo. Aí aconteceu isso, fiquei muito triste, eu nem cheguei a comentar com a minha mãe. Eu cheguei a comentar pra minha mãe uns tempos atrás agora. Aí essa professora, eu vejo ela olha pra mim, tipo assim, como não tivesse acontecido nada. Mas aquilo, eu vejo ela, marcou. Eu não gosto dela de jeito nenhum. Aí, não, pode continuar. E teve aí tipo assim, foi isso e teve a 5ª série. Aí aconteceu 2 episódios praticamente juntos. Aí eu fui pra outra escola, aconteceu isso. Aí a professora tinha um trabalho, tipo assim, ela falou assim, você pega uma caixa, pega um objeto, coloca dentro e dá 10 adjetivos por objeto. Aí tá, eu fui e fiz. Eu perguntei pra ela, pode ser qualquer tipo de objeto? Ela falou assim, nossa, tem gente aqui na sala que é tão boa que não vai servir nem pra ser gari. Só pelo fato de você fazer uma pergunta. Isso. Só que nessa ocasião eu fiz eu fiz um algazarra dentro da sala de aula. Gritei,
porque aquilo tinha acontecido comigo na quarta série e ficou marcado. Aí eu acho que foi o estopim que aconteceu comigo, que eu gritei, fiz uma... Tipo assim, eu fiquei transtornado com aquilo, com aquela frase dela. Eu joguei cadeira pra lá, mesa, eu joguei tudo pros lados. Quando eu saí, a diretora... Tipo assim, a escola toda tava pro lado de fora, aí me pegou, me levou pra baixo a diretora, aí perguntou o que aconteceu. Eu falei, aconteceu isso, isso, isso. Aí, tipo assim, a diretora não sabia que ela tinha falado isso. Aí ela tentou falar que eu fiz coisa errada, eu falei assim, não, mas olha que ela falou comigo. Aí a diretora falou assim, você fez isso? E ela, não foi assim do modo pra magoar ele, foi uma coisa assim, uma brincadeira que eu fiz. Aí tá. Aí ela falou, ela ia chamar minha mãe. Aí depois que a professora falou isso, ela falou assim, não precisa chamar sua mãe. Eu falei assim, ué, mas você não ia chamar minha mãe? Ela falou assim, não precisa não, vamos tentar resolver aqui, porque a professora dá não sei quantos anos, há mais de 30 anos, a professora tem magistério, a professora tem doutorado, aí tentou, ela abafou aquilo, tipo assim, como se tivesse acontecido nada, entendeu? Eu acho que a escola em si tem uma questão muito importante na formação de qualquer criança, indiferente seja branca, negra, azul, amarelo, verde, qualquer independente, porque a criança passa muito tempo na escola e absorve muita coisa também, entendeu? O que a gente pensa é formado ali. Por isso existe tanta gente racista. Porque na escola se ensina o racismo. Muita gente vai falar não, mas começa falando que os negros foram escravos. A gente não foi escravo. Os nossos avós não escolheram, como você até falou no começo, né? Os seus parentes, seus irmãos. A gente não escolheu aquilo, a gente foi roubado. E naquela época, se o negro falasse, não quero, a gente era chicoteado, a gente era morto. Então, essas dores ficam para sempre na nossa vida. A gente traz isso a vida inteira. Eu tenho episódios que eu passei que eu trago a vida toda. Agora você imagina, uma criança de 10 anos... ver a professora pegar a blusa, rasgar a blusa, amassar a blusa, jogar no chão, dar pra ela, pedir pra ela vestir e falar que aquilo fica bem, isso é algo inadmissível, é algo que só quem passou, né, sabe a dor que é. E a gente está aqui para mudar isso, a gente está aqui para compartilhar nossas histórias e dizer que você que está ouvindo, você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar, a gente não pode aceitar. No caso do Lucas, ele preferiu não falar com a mãe dele, veio falar há pouco tempo, como você falou, né? Se você, criança, adolescente, passa por isso, você não tem que se calar, você tem que falar com seus pais. Se seus pais não resolverem, você tem que falar com o tio. Se o teu tio não resolver, manda um e-mail pra gente. O nosso e-mail vai estar aqui embaixo. Você não pode se calar, a gente não pode se calar. Porque essas dores nos marcam, essas dores a gente leva a vida toda e a gente não pode aceitar isso calado. Acho que a nossa omissão faz isso reverberar. Você vê a professora depois, né, falando, não precisa chamar tua mãe, que vamos resolver isso aqui, porque a diretora disse, né, que a professora tem M anos de não sei o que lá, não importa. Não importa. Me perdoa você branco que está ouvindo, mas é a realidade. Os brancos sempre vão querer diminuir a culpa deles. Sempre, sempre, sempre. O fulano foi racista da internet, xingou Beltrano em rede nacional. Todo mundo vai fazer aquilo para abafar. Mas